Olá, hoje essa apresentação tratará sobre aquisição de direitos, que é um dos efeitos dos fatos jurídicos. A aquisição de direito ocorre quando existe a incorporação do direito ao patrimônio e à personalidade do titular. Roberto Sinise Lisboa fala assim, que a aquisição de direito é o fato jurídico que importa em integração do direito à esfera jurídica de um sujeito. Então, nós sabemos que as normas existem e os fatos existem. Quando a norma incide sobre um fato, cria-se um fato jurídico. E esse fato jurídico pode ser um fato jurídico aquisitivo, que a pessoa adquire o direito com aquele acontecimento. A aquisição de direitos pode ser originária ou derivada. Ela é originária quando não se dá qualquer interferência do anterior titular. Então, não existe transferência de um direito de uma pessoa para outra. Por exemplo, na ocupação. Na ocupação de coisa sem dono, do artigo 1263, a pessoa que encontra alguma coisa sem dono passa a ser a sua dona. Por exemplo, uma conchinha no mar. Eu estou passeando pela praia, encontro a conchinha, pego essa conchinha e ela passa a ser minha. Não existiu uma relação jurídica entre um titular anterior da conchinha e eu. Então, eu sou o primeiro dono. Essa aquisição diz-se aquisição originária. A aquisição é derivada quando ela decorre da transferência feita por outra pessoa, quando existe uma relação jurídica entre o sucessor e o sucedido. Por exemplo, na compra e venda. Nesse caso aqui, nós temos uma pessoa que vendeu um presente para outra pessoa. Então, nesse momento, quem comprou adquiriu o direito ao presente. E quem vendeu adquiriu o direito ao valor, a receber o valor. Então, essa aquisição de direito de ambas as partes se deu por conta de uma relação jurídica entre elas. Uma transferiu o direito para a outra. A aquisição de direitos pode ser ainda a título gratuito e oneroso. Gratuito quando somente o adquirente ofere vantagem, como acontece na sucessão hereditária, que quem morreu não tem vantagem, a única pessoa que tem vantagem é a que vai herdar. Na doação, o doador também não tem vantagem. Trouxe aqui como exemplo a doação de alimentos. Se eu dou alimentos, eu não tenho ganho nenhum, apenas a pessoa que está recebendo que vai oferir vantagem. Já na onerosa, existe uma contraprestação. Se exige do adquirente uma contraprestação, possibilitando a ambos os contratantes a obtenção de benefícios, como ocorre na compra e venda e na locação. Aqui, por exemplo, a venda de uma casa. Então, eu vendo a casa e recebo o valor equivalente. Existe, por parte do adquirente, uma contraprestação. Essa contraprestação é equivalente ao valor da casa. Quanto à extensão, a aquisição de direitos pode ser a título singular e a título universal. A título singular ocorre no tocante a bens determinados, especificados, individualizados. Por exemplo, se eu compro um bem, esse bem é individualizado. Se eu herdo através de um legado, o que está fazendo o legado, ele diz exatamente qual é o bem que eu estou herdando. Aqui, por exemplo, eu comprei um carro. Então, eu comprei este carro, desta cor, desta marca, com esse chassi, especificamente esse carro. Então, é a título singular, individualizado, determinado. Já quando a aquisição é a título universal, o adquirente sucede seu antecessor na totalidade de seus direitos, como se dá com o herdeiro, na totalidade patrimonial. Então, por exemplo, o herdeiro recebe todos os bens como se fosse um bloco, mesmo que tenha mais de um herdeiro necessário, eles recebem em bloco, cada um recebe uma parte, uma cota parte do todo. Não recebe, um recebe um bem, o outro recebe o bem, a não ser que seja especificado, daí seria título singular. Quando eu compro um comércio, por exemplo, uma casa comercial, eu compro tudo, né? Então, os bens todos que essa casa comercial
que pertence a essa casa comercial. Então, isso é título universal. Sobre o momento da aquisição, é muito importante a gente distinguir alguns conceitos: direito atual, direito futuro, direito eventual, direito condicional e expectativa de direito. O direito atual é aquele direito subjetivo já formado, completamente formado e já incorporado ao patrimônio do titular. Nesse momento, ele já pode exercer o seu direito. Eu trouxe como exemplo um vestibulando, que ao passar no vestibular, ele já tem o direito de se matricular na universidade. Então, ele já tem esse direito. O direito dele é atual, está presente no momento. Quando ele cursar todo o curso e chegar lá no final e cumprir todos os créditos, a carga horária, ele vai ter o direito, naquele momento, de se formar, de ser um graduado. O direito futuro é aquele cuja aquisição não se acabou de operar, ainda não está perfeito, ainda não pode ser usufruído. O direito futuro, ele pode ser deferido e não deferido. O direito deferido é quando a aquisição depende somente do arbítrio do próprio sujeito. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu compro um imóvel cujo valor é acima de 30 salários mínimos, a propriedade só se transmite com a escritura. Então, depende da própria pessoa que comprou ir no cartório lavrar a escritura. Então, é um direito futuro deferido. Quando ela for no cartório e lavrar a escritura, que ela terá o direito adquirido. Até lá, é um direito futuro. E o direito futuro não deferido, ele depende de outras situações, não depende da própria arbítrio da pessoa. Então, pode ser um direito condicional ou também o que nós chamamos de direito eventual. O direito eventual é uma espécie de direito futuro, então ele ainda vai acontecer, espera alguma coisa para que aconteça, para que o sujeito adquira esse direito. Quando já ultrapassada a fase preliminar e a situação fática exigida pela norma se acha parcialmente cumprida, disse que há o direito eventual. Há o interesse, ainda que embrionário ou incompleto, protegido pelo ordenamento jurídico. É um direito concebido, mas ainda pendente de concretização a ser efetivada pelo próprio interessado, elemento de natureza interna. Eu trouxe para vocês o exemplo do direito de preferência, que está no artigo 513 do Código Civil. Então, o que diz esse artigo 513? Diz assim: a preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use o seu direito de prelação na compra, tanto por tanto, pelo mesmo preço. Prelação quer dizer preferência. No parágrafo único diz: o prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias se a coisa for móvel, ou a 2 anos se for imóvel. Um caso prático. Então, aqui nós temos a Maria, que vendeu a sua casa para o João. O João, vamos lá, em menos que 2 anos, o João, 1 ano depois que comprou a casa, ele resolveu revender a casa, vender novamente. Então, a primeira pessoa que ele tem que oferecer, porque isso tem na cláusula do contrato que eles fizeram, é a Maria. Então, o João oferece para a Maria. Por quê? Porque ela tem o direito eventual de adquirir o bem novamente, por causa do seu direito de preferência, garantido pelo artigo 513 do Código Civil. A Maria pode exercer o seu direito de preferência ou não. Então, se ela exerce o seu direito de preferência e compra a casa, aquele direito eventual ficou um direito adquirido, ela adquiriu o direito. Agora, se ela não exerce o seu direito de preferência e deixa de comprar a casa, o seu direito não se efetiva, por vontade própria, ela mesma que não quis. Então, aquele direito eventual não passou da eventualidade. Tinha todos os elementos para ele ser adquirido, mas não foi adquirido. O direito condicional, diferentemente do eventual, depende de uma situação externa, não depende da própria pessoa. Seu exercício também é futuro,
mas diferencia-se do direito eventual porque se encontra em situação mais avançada, ou seja, completamente constituído, intrinsecamente perfeito. A sua eficácia que depende do implemento de uma condição estipulada. Vou citar um exemplo para vocês. Eu estou doando um livro nesse instante, a doação já está completa para o aluno João de Castro, mas tem uma condição, ele tem que passar no exame da ordem em 2020. Essa condição é um evento futuro e incerto, por quê? Porque pode ser que ele nem faça o exame, pode ser que ele faça, mas as coisas que ele sabe não caíram no exame, porque o universo do direito é muito amplo, a gente não sabe como que vai ser essa prova. Pode ser que ele não passe em 2020, mas passe em 2021, mas a condição é que ele passasse em 2020. Então, se ele não passar em 2020, essa doação, ela não ser efetiva, ele não pode exercer o direito que ele teria se ele passasse. O artigo 130 do Código Civil emprega a expressão direito eventual no sentido genérico. Então, ele abrange o direito condicional nesse artigo. Doutrinariamente, a gente separa o que é eventual e é condicional, mas o legislador fez no mesmo artigo essa observação. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. O que quer dizer isso? Quer dizer, se eu tenho um direito condicional, um direito eventual, um direito futuro, e eu vejo que esse meu direito está sendo ameaçado, eu posso praticar atos para resguardar o direito. Vamos voltar ao exemplo da doação do livro para o João de Castro. Eu doei o livro hoje para ele, quando ele passar no exame da ordem, se ele passar em 2020. Ok, mas eu resolvo vender esse livro para um outro aluno. Então, ele, como ele tem o direito condicional, ele pode fazer alguma coisa para que eu não venda, para que a minha venda para o outro aluno não se concretize. Pode, por exemplo, entrar com uma ação para impedir isso, né? Então, o titular do direito eventual, e aqui está contido as condições resolutiva e suspensiva, é permitido praticar atos destinados a conservar. A condição suspensiva ou resolutiva nós estudaremos quando estudarmos os elementos acidentais do negócio jurídico. E expectativa de direito? O que é expectativa de direito? Então, a gente fala em direito futuro, direito adquirido, mas escuta muitas vezes falar em expectativa de direito. Como o próprio nome diz, a expectativa de direito é apenas a esperança ou a possibilidade de que venha um direito a ser adquirido. A situação é de expectativa. Então, pode ser que aconteça a aquisição, pode ser que não. Não está nem embrionária a situação. No caso do direito eventual, por exemplo, que eu citei da lavratura da escritura, o direito já está quase formado, falta só a lavratura da escritura. No caso da doação, que eu falei para o João de Castro, o direito dele sobre o livro já está quase formado, falta ele passar no exame da ordem. Então, se não existe nada se formando do direito, existe apenas uma possibilidade, uma esperança longe, é uma situação de expectativa de direito. Consiste em mera possibilidade de se adquirir um direito. Um exemplo disso é a questão dos filhos com relação à sucessão dos seus pais. Enquanto os ascendentes vivem, os filhos não têm nenhum direito sobre o patrimônio dos pais. Então, o pai pode doar seus bens, pode vender, pode perder, de alguma forma, um negócio mal feito. Então, os filhos não têm o direito sobre o patrimônio dos pais. Por isso que não existe o que se chama de pacto corvino. Pacto corvino é quando se vende a herança futura. Então, eu venderia a herança, o meu pai tem R$1 milhão em bens. Eu vendo a minha parte recebo já, mas para entregar quando meu pai falecer e eu receber aquilo. Então, isso é proibido no direito brasileiro. Então, é mera expectativa. Pode ser que eu faleça antes dos meus pais, então, como que eu posso ter um direito eventual sobre isso, ou direito condicional? Não é mera expectativa. Apesar de que alguns autores citam esse exemplo como direito eventual, mas se trata de expectativa de direito
visto que eu não posso negociar essa herança, né? Então, eu não tenho direito nenhum sobre a herança dos meus pais, se os meus pais ainda estão vivos. Eu tenho a expectativa de direito. Se um dia eu falecer, eles falecerem depois de mim, eu herdarei. Caso contrário, não, né? Então, a expectativa não se trata nem de direito eventual, nem de direito condicional, nem de aquisição de direito. É a mera possibilidade de se adquirir um direito. E acreditamos que, embora alguns autores digam que é direito eventual, trata-se de mera expectativa, mera possibilidade. Então, essa foi a minha explicação sobre a aquisição de direitos. Espero que todos tenham aproveitado e desejo a vocês bons estudos. Ainda me bato um pouquinho para gravar, mas até o final do PLSE vai dar tudo certo. Tchau.